sobre populismo e militarismo no período de 1930 a 1970. Na República Populista, onde os governantes tinham relação direta com o povo. Estuda que dá certo! Estuda que dá certo! Fala sobre a Constituição de 1946, onde tem igualdade a todos, liberdade de pensamento, extinção de penas de morte e a independência dos 3 poderes. O voto agora se tornou obrigatório para as pessoas com maiores de 18 anos e alfabetizadas. O governo de Dutra começou em 1946 com um modelo liberal da economia, abrindo o país para importações de bens manufaturados. Nas eleições de Getúlio Vargas, muitos setores políticos e sociais tinham em comum o interesse na industrialização e crescimento do país. Porém, além desse interesse em comum, haviam divergências ideológicas entre eles. Era o liberalismo que incentivava a entrada de capitais no país e o nacionalismo que criticava a entrada dos mesmos. Um marco muito importante foi em 1953, quando Vargas conseguiu a aprovação finalmente, depois de muito debate, e da grande campanha nacional, que o slogan era "O petróleo é nosso", ele conseguiu criar a Petrobras, e isso foi muito importante para o país, para a economia. Porém, o presidente recebeu duras críticas do exército, que eles estavam alertando para o avanço de ideias comunistas e eles queriam melhores salários na época. Essa situação deu força à oposição liderada pela UDN, que passou a reivindicar a renúncia do presidente. E para complicar mais esse cenário, um dos maiores críticos do governo, que era Carlos Lacerda, foi alvo de um atentado que pretendia matá-lo. A pressão sobre o presidente só aumentava e ele precisava rapidamente renunciar ao seu cargo. E se isso não ocorresse logo, o exército poderia aplicar um golpe de Estado. E com tanta pressão, na madrugada de 24 de agosto, Vargas suicidou-se. Então agora veio Juscelino Kubitschek. No governo dele, ele queria fazer em 5 anos coisas que seriam feitas em 50 anos. E realmente houve bastante desenvolvimento, inclusive muito desenvolvimento na parte da indústria automobilística. E ele também mudou a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, que passou a ser Brasília, a atual de hoje. Ele construiu Brasília e tudo mais. E aí, acabou o governo dele, os anos passaram, e agora com o seu carisma, quem conquistou o povo foi Jânio Quadros. Ele foi eleito, então a presidência começou com uma pessoa anticomunista. Seu governo foi assim, durou 7 meses, já estou falando antes. E aí, o que ele fez? Ele condecorou Che Guevara. Isso foi o auge do governo dele. Foi o quê? Foi um reconhecimento através da Ordem do Cruzeiro do Sul. Não que ele fosse a favor do Che Guevara, até porque ele era anticomunista, o governo dele, como eu tinha falado. Mas ele gostava das iniciativas dele e tudo mais. E isso deixou muita gente furiosa, ele perdeu muitos aliados com isso. Outra coisa no governo dele é que ele era muito independente dos outros países, ele não queria ter muitas relações e tudo mais. Então, por muita pressão das pessoas, o Jânio Quadros não aguentou e acabou deixando o governo. E seu sucessor seria o João Goulart, o famoso Jango. Então ele assumiu a presidência. Na presidência dele, o que houve? Primeiramente, que ele tinha um plano de fazer reformas de base. Só que primeiro ele tinha que arrumar a economia. E para isso ele criou o plano trienal. Esse plano tinha o objetivo de conter as inflações, de não deixar aumentar e tudo mais. Então o que ele fez? Dentro desse plano tinha que restringir muitas coisas nas áreas trabalhistas, vários cortes. E também outra coisa era que ele colocou que não poderia haver aumento de salário. Ninguém podia aumentar o salário. E isso não foi muito a favor do povo, né? Então muita gente não gostou, muitos políticos. Então ele não teve apoio nenhum com esse plano.
Aí ele deixou pra lá. E com isso a economia não andou pra frente e afundou. Só que aí ele pulou então para as reformas de base. E dentre elas, uma coisa mais importante foi a reforma agrária. Nessa reforma veio os direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais. Isso foi um grande sucesso. Só que aí passou um tempo e por atitudes assim pareciam ser comunistas da parte dele, do Jango. Só que não era, mas parecia, né? Aí muita gente não gostou, muita pressão do povo, os políticos não estavam do lado dele. Então houve um golpe de estado civil. E aí o que houve? Militares, foi o general Olímpio Mourão e o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, foram e tiraram ele da presidência à força. E aí o governo dele acabou. Bom, agora eu vou falar sobre a ditadura militar. Ela aconteceu entre os anos de 1964 até 1985. Podemos definir essa época como uma época em que os militares tomaram conta do governo do Brasil. Ficou marcada na história como através da prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contra o governo. Ela deu início em 31 de março de 1964, após um golpe militar que derrubou João Goulart, mais conhecido como Jango do governo, assumindo o Marechal Castelo Branco. Ele já iniciou o governo com um ato constitucional, com o primeiro ato constitucional, que nele continham 11 artigos. Dentre eles, dava o direito de modificar a Constituição e de anular mandatos legislativos. Nessa época do governo, não existia nenhuma liberdade de expressão. Partidos políticos, grêmios estudantis e sindicatos foram suprimidos totalmente. Eles não tinham nenhuma liberdade para falar ou para postar dar alguma coisa em jornais. Eles não poderiam fazer isso, senão eles sofriam agressões físicas, eles eram torturados e muitos até morreram. Em 1960, ocorreu grandes transformações na economia, como a modernização das indústrias e a diminuição da inflação. Esse período ficou caracterizado como um milagre brasileiro. Vou falar sobre o governo de Castelo Branco, que foi em 1964 a 1967. Os eleitores eles mandavam indiretas para o próximo presidente e aí eles queriam... eles davam suspensão para os direitos políticos. Castelo Branco foi eleito à presidência e adotou o bipartismo. Teve também Costa e Silva, que foi em 1967 a 1969, que foi o ano das contestações dos movimentos estudantes no mundo e no Brasil. Teve o início da organização da luta armada, que era dos esquerdistas, e teve o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. E por fim, Costa e Silva sofreu um derrame e o governo Médici, que foi em 1969 a 1974, foi o auge da repressão do regime. Teve também o urfamismo, que foi provocado pelo meio da comunicação, e também teve a época que foi marcada pelo desrespeito pela cultura dos índios, e teve a aplicação do profissionalizante. Teve o governo de Geisel, que foi em 1974 a 1979, foi o início do processo da abertura do regime. O Lula, ele foi líder do ABC em São Paulo e teve a criação do Programa Nacional do Álcool. E por fim, o governo de Figueiredo, que foi em 1979 a 1983,
1985, que teve a libertação dos presos políticos. Os crimes de sangue não foram perdoados, eles não perdoaram, e também Tancredo Neves e Paulo Maluf, eles disputaram pela presidência, e aí o Tancredo Neves ele ganhou e ele ficou enfermo e morreu antes da posse. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a arte e a cultura. Além dos escritores modernistas dos anos de 1930, que se destacaram, também teve outros artistas, que foram Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. E no campo das artes plásticas nós tivemos o Cândido Portinari, que com as obras deles ele se destacou bastante. A arquitetura brasileira ela teve bastante inovações no ano de 1930. E no ano de 1920 surgiu o rádio, que com a música popular brasileira ele ficou bastante conhecido através dos artistas. E também nós tivemos em 1958 um estilo musical diferente, que foi a Bossa Nova. E também o cinema, ele foi o principal meio utilizado a fim de de mostrar o estilo de vida americana das pessoas. Que também nós tivemos o teatro, que se destacou bastante com o Nelson Rodrigues, que foi um cara bem principal nessa época. Em 1944 surgiu o Teatro Experimental Negro, em 1953 o Teatro de Arena. Em 1960 o cinema ganhou uma repercussão, ele ficou conhecido como um cinema novo. Desse jeitinho, hein?